vídeo de hoje eu tenho certeza que isso já foi uma dúvida sua, ou então de repente não está tão claro qual é a diferença entre Docker, ou seja, virtualização com containers e VMs. O intuito, então, desse vídeo do SR é que a gente possa explicar o que de fato acontece com a virtualização utilizando essas duas soluções e como que a gente pode diferenciá-la, em quais são os seus principais componentes e entender quando aplicar, escolher uma solução ou outra. Já adianto que não é uma bala de prata e você com certeza vai ver essas duas soluções sendo utilizadas em o mesmo ambiente. Meu nome é Juliana Mascarenhas e no SR a gente trata de diferentes temas da área de computação, da área de TI, para que então a sua jornada seja mais simplificada. Vamos lá? Bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Como eu comentei no início do vídeo, a gente vai começar pela essa questão de que, sim, Docker e virtualização são dois tipos de soluções de virtualização e elas, de maneira simplista, se diferenciam pelo seu nível de virtualização em cima da máquina hospedeira, o que no caso é o tipo de virtualização. Quando a gente fala então de VM, estamos falando de virtualização em cima do hardware, então Hardware Virtualization. Quando a gente fala de Docker, estamos falando de OS Virtualization, ou seja, virtualização em cima do sistema operacional. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso quando a gente destrinchar minimamente, porque vai além do que vou mostrar aqui, a arquitetura desses dois tipos de solução de virtualização. Tá? Então, continuando nesse sentido, a gente pode estar utilizando os dois para estar emulando uma outra máquina em cima de um servidor mais parrudo, em cima de uma máquina que você queira utilizar aqueles recursos de uma maneira que você coloque diversos servidores diferentes em uma mesma máquina ou diversas aplicações rodando em cima de um fat node, certo? Que ele tem processamento para isso e você quer utilizar o melhor recurso possível. Sendo assim, quando a gente fala de Docker, é importante entender que estamos lidando com um mínimo modelinho ali, que seria a parte de infraestrutura, ou seja, o hardware em si, onde nós temos o storage, memória RAM, CPU, a interface de rede e todos os outros recursos de hardware que a nossa máquina possui. Ali, na próxima camadinha, de maneira bem abstrata, nós teríamos o host, o SO do nosso host, onde nós estaremos compartilhando o kernel pelo Docker, e aí sim, ele conseguiria criar os containers aqui em cima desse nosso SO. Então, um adendo já, para que a maioria das pessoas já sabem, é que quando a gente está virtualizando com Docker em um ambiente Linux, você só vai usar Linux, Windows, e por aí vai, tá certo? Quando a gente fala de VM, a gente tem uma diferencinha ali. Temos uma outra camadinha abstrata, onde nós estamos utilizando o hypervisor. Quando a gente fala de virtualização, a gente define como uma camada abstrata lógica, onde a gente emula um novo SO dentro da máquina principal, certo? O hypervisor vai fazer justamente isso. Ele vai emular máquinas virtuais em cima de uma máquina hospedeira, de maneira que ele consiga gerenciar os recursos da máquina hospedeira, alocando para as suas diferentes VMs que estão ali instanciadas, tá? O que diferencia é que nesse hypervisor nós vamos ter a ideia de recursos dedicados e virtualizados para cada máquina. Então, é como se a gente tivesse ali uma CPU real ou a gente tivesse um storage real para cada VM, isolados em cada caixinha. Perfeito? Lembra que eu comentei que a VM ela tem um tipo de virtualização que é em cima do hardware, mas eu estou mostrando o SO aqui. Neste caso, nós temos dois tipos de hypervisor. O primeiro deles seria o hypervisor em cima do hardware, é o tipo 1. Alguns chamam de bare metal hypervisor, outros chamam de full virtualization, full system virtualization, então vão ter nomes diferentes, mas geralmente é associado ao tipo 1, em que está em cima do hardware. Quando a gente fala do tipo 2, ele já está on top, OS on top, ou seja, ele está em cima do sistema operacional, perfeito? E o que geralmente a gente encontra é o tipo 1. E ele tem uma série de vantagens, e a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê de cada cenário. Então, destrinchando um pouquinho mais. Quando a gente fala de Docker, a gente tem alguns componentes que vão auxiliar na criação dos nossos containers, né? Da nossa virtualização baseada no SO do host. Nós temos o componente principal de todos, que é a engine. Essa Docker Engine, ela é responsável por criar, rodar e orquestrar os containers que nós temos em cima da nossa máquina principal, tá certo? Além disso, ela também vai fornecer o isolamento necessário para que a gente possa alocar os recursos da máquina principal para cada container que está ali sendo emulado, ok? Mas a gente vai falar já dessa questão de isolamento e que existem níveis de isolamento diferentes para Docker e
e para a VM e o por como isso vai afetar a gente. E aí, no caso da VM, que a gente tem aqui o principal, que é o hypervisor, que vai fazer todo esse gerenciamento. E a grande diferença aqui, você fala, pô, Juliana, mas não mudou só o nome? Não. O que acontece efetivamente é que o hypervisor, ele literalmente cria uma camada de abstração entre a máquina principal, máquina host, e as máquinas virtuais. E nesse caso, ele vai gerenciar de tal forma que a gente consegue emular outros SOs em cima da máquina principal, da máquina host. Ou seja, posso estar usando Ubuntu, eu posso criar uma VM com Windows. No Docker não é possível, a gente está usando o kernel da nossa máquina. Então essa é a grande sacada, é a grande diferença. Muito bem, então só que mais destrinchado cada arquitetura minimamente, não é ela completa, tá? Então, nos containers nós temos a infraestrutura, que seria o hardware, camada de hardware, a parte do OS, do sistema operacional do que a gente tem na nossa máquina host. Aí sim, a engine do Docker em cima do SO e fazendo ali o intermédio entre os containers e o SO, de forma que ela aloca os recursos e mantém o isolamento dos containers e identifica cada recurso alocado para cada container diferente. Ele utiliza outros componentes também, que é o cgroup e também o namespace, para poder alocar de maneira correta cada recurso e manter esse isolamento. Outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso estar destrinchando a arquitetura do Docker. E aqui nós temos então o nosso hypervisor em cima do hardware, da infraestrutura. E aí o que a gente tem de vantagem nisso aqui? A gente tem um guest host, temos outro tipo de sistema operacional que a gente pode estar utilizando aqui, diferente do que a gente teria no cenário de containers. Então, para a gente só destrinchar um pouquinho mais essa questão do Docker, nós temos nível do hardware, que já foi falado, o kernel, o SO, que fazem parte da máquina, então todos esses três níveis são da máquina, a engine e os containers. Os containers, por sua vez, eles são formados por imagens. O que são imagens, gente? Imagem, na verdade, o que ela é? Ela é um pacote executável, leve, standalone, que a gente usa para poder criar os containers. E elas possuem tudo aquilo que a gente precisa para criar o nosso container. E a gente tem diversas imagens diferentes que podem ser puxadas do Docker Hub, por exemplo. Mas sempre fiquem atentos para estar utilizando imagens oficiais, porque problemas existem, vulnerabilidades existem e a gente pode estar puxando uma imagem qualquer aí de um terceiro e vai que você ganha um presente, né, um arquivo malicioso dentro da sua imagem. Mas enfim, essas imagens então são usadas para criar os containers, mas a gente também tem uma outra maneira, que seria utilizando Dockerfile. Então, essa outra forma da gente criar os containers seria utilizando uma série de linhas de instruções, e a gente tem um vídeo onde eu falo sobre Dockerfile e Docker Compose, para que a gente possa ali definir todas as configurações que a gente vai ter em cima do nosso container para que ele possa funcionar da melhor maneira possível, melhor maneira para o nosso projeto. E já que a gente define imagem, vamos definir container, né? O que é um container? É a instância propriamente dita da imagem. Então a gente tem lá uma instância rodando na nossa máquina de toda a configuração que estava baseada naquela imagem ou no Dockerfile. Uma curiosidade interessante sobre o Docker, gente, é que geralmente ele está associado a métodos mais modernos de desenvolvimento. A gente tem uma série de vantagens que a gente pode estar utilizando do Docker e alinhado a ele também o Docker Compose, eu já falei, vocês podem estar verificando justamente esse vídeo sobre ele, Docker Compose, Dockerfile, e a gente pode estar utilizando Docker, Docker Compose em cenário que a gente tem a parte de produção, enfim, todo o ciclo de desenvolvimento de software e também ali alinhado a técnicas de CI/CD, né, Continuous Integration, Continuous Development, workflows. Então, a gente tem ali um cenário bastante interessante para esse tipo de operação. O que a gente tem de grande vantagem? O Docker compartilha o kernel, se torna mais leve, mais performático. Ele tem um menor armazenamento. Se a gente for pensar, ele é bem mais leve. A gente não tem um hypervisor, a gente não tem uma série de estruturas que uma VM tem, com uma série de recursos que a VM possui, para que a gente possa estar virtualizando. Então, ele tem uma maior eficiência na hora de alocar recursos, na hora de operar, certo? E a gente tem uma maior facilidade de lidar com ele. Já, quando a gente fala da VM, a gente tem maior isolamento do SO. Sim, nós temos isolamento dentro do Docker, mas o hypervisor ele cria isolamento de tal forma que a gente consegue utilizar, emular um outro tipo de SO dentro da máquina hospedeira. Então, a gente consegue realmente desacoplar o SO do nosso guest da nossa máquina host. Então, a gente não tem ali problemas de invadir, por algum motivo, alguma configuração errônea ou interferindo no funcionamento da sua máquina. Deu problema? Deleta aquela máquina virtual e pronto, volta a operar. A gente tem uma série de configurações diferentes, você tem uma configuração dinâmica, interativa, a gente tem snapshots, a gente consegue voltar a versão, tem uma série de coisas que estão associadas à VM que a gente não teria ali no Docker, mas é um trade-off.
Ela é um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais lenta, enquanto o Docker é mais leve. Mas, Juliana, pô, será que é só isso? É VM, então não presta para nada? Calma que nem tudo é ruim ou bom. Então, a gente tem ali cenários. Quando a gente fala de VM, nós temos múltiplos SOs, maior isolamento e sistemas legados. 3 pontos bastante interessantes para que você possa pensar. Olha, eu estou lidando em um cenário que eu preciso testar a aplicação em diferentes SOs. Posso usar uma máquina virtual. Ah, eu preciso de um servidor do Windows Server, preciso de um Linux, preciso de diferentes ambientes em que eu estou precisando emular aquele carinha, estou com pouco recurso maquinário, no caso, um Fat Node. VM. A gente vai manter o isolamento das VMs, a gente vai conseguir usar diferentes SOs, a gente consegue usar versões anteriores dos SOs. Já no Docker, a gente tem um ambiente mais moderno, que ele se alinha tranquilamente a microserviços. As características que ele possui de sistemas distribuídos, escalabilidade, entre outros, é perfeito para microserviços. Você quer que eu fale um pouquinho sobre algum tema aqui que surgiu e que não está no SR, me conta aqui embaixo nos comentários. Outro ponto bastante interessante com relação à velocidade de desenvolvimento e deploy. A gente pega esse cara, desenvolvimento do sistema, e que a gente precisa de uma rapidez, um método Agile, uma coisa mais rápida, para implementar, desenvolver, colocar em teste e colocar em deploy, o Docker é ótimo para isso. E a eficiência, né? Quando a gente trata de um ambiente em que você tem menos recursos alocados, o espaço do hypervisor não é utilizado, você consegue ter mais containers dentro da sua máquina. A gente tem uma maior eficiência de recursos, com menor overhead. Perceba que nós temos características bem distintas para 2 métodos de virtualização. Eles têm o mesmo objetivo, virtualizar, emular uma máquina na máquina host. Só que como eles fazem isso é diferente. E como eles fazem implica diretamente no como que ele vai funcionar e quais são os trade-offs ali, as vantagens e desvantagens. Com essa simplificação fica bem mais fácil vocês entenderem. Então, finalizando, nós temos o que? De contra ali, né, com relação a Docker. A resolução do host, que eu já comentei, as imagens públicas, que podem ser um ponto de vulnerabilidade, com relação ao VM, a velocidade de iteração, que é mais lenta, né, que tem muita coisa ali para carregar, mas a gente tem isolamento interessante, e armazenamento, que ela demanda mais de armazenamento do que o Docker, se a gente for comparar, tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado simples de entender. E se surgiu algum tema aí que a gente não tenha falado ou que ficou na dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente sana pelos próprios comentários, ou então, quem sabe, vira tema de próximo vídeo. Até a próxima!